Olá, está começando o S-News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência e a sua companhia com a gente. Hoje no programa eu recebo o autor desse livro Crônicas do Coronel, o Filho do Cabo. É o Coronel Júlio César Costa, que está aqui com a gente hoje no nosso estúdio, que também é pastor da Igreja Cristã Maranata, hoje nosso convidado no programa, para contar um pouco da sua história, seus relatos. São 56 crônicas, né? 56, né? São 56. 56 crônicas que ele traz um relato do tempo que ele vivenciou na PM, na Polícia Militar do Estado, que ele já tem 41 anos. É uma vida. Primeiro quero dar as boas-vindas, um prazer te receber, viu? Obrigado, Fabiano, obrigado àqueles que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E a gente vai dialogar, mostrar aquilo que a gente propõe como algo assim inovador no livro que escrevemos. Bacana. Pastor Coronel, né? Mas eu vou te chamar primeiro de Coronel Júlio César, porque o que remete ao livro, né? O livro exatamente. fala da sua trajetória de coronel. 56 crônicas, enfim, o que você traz nessas crônicas, Coronel? Um pouco dessa vivência na PM. O senhor criou o Propaz e a Polícia Interativa. Está bem presente isso nessas crônicas também? Estão presentes esses projetos. Nós trazemos aí informações sobre as últimas 5 décadas da segurança pública no Espírito Santo, não numa visão crítica, numa visão política partidária, mas numa visão das ciências policiais. E a gente tem feito isso, Fabiano, para ajudar ao Espírito Santo e ao Brasil a achar uma saída para a crise de insegurança que há décadas também nós temos vivido. Então é uma proposta que a gente tem, e essas crônicas são um argumento científico, muitas das vezes, escrito de forma mais leve para o entendimento das populações que recebem este trabalho. Coronel, é muito interessante, porque uma trajetória de 41 anos, né, na Polícia Militar. 41. 41 anos. Com certeza o senhor viu muitos momentos diferentes, né, nessa história nossa capixaba, como o senhor falou, infelizmente, marcada por muitos momentos pela insegurança, né? A gente sabe que isso evoluiu muito ao longo dos anos, melhorou a situação, a gente não pode dizer que não houve uma evolução, uma melhoria, mas o desafio ainda é muito grande. A segurança pública não é um assunto simples, né? Na verdade, o conceito que a gente traz nas crônicas é o conceito de ordem pública, envolvendo dignidade da pessoa humana, salubridade pública, segurança pública e tranquilidade pública. Mas há de se reconhecer que nos últimos 50 anos a Polícia Militar, principalmente do Espírito Santo, apresentou soluções inovadoras e ainda hoje continua em busca dessas soluções da melhoria da qualidade de vida da sociedade capixaba. E no livro a gente procura mostrar esses momentos nessas últimas 5 décadas, onde houve esses avanços e também as suas dificuldades para continuar avançando. Mas é um livro bastante propositivo. Propaz e a Polícia Interativa, que o senhor esteve à frente, né, para trazer essa realidade, foram marcos importantes na história da segurança e que ajudaram a melhorar esses índices que a gente citou anteriormente. Como que foi? Como que o senhor analisa e acompanhou essa mudança? Até porque, por exemplo, o Propaz hoje ele não foi dado continuidade, infelizmente, mas ainda está na cabeça das pessoas, né? Quando você fala o nome Propaz, as pessoas remetem ao momento em que se sentiu mais seguro, com mais presença da polícia, não é? Exatamente isso, Fabiano. O Propaz foi a primeira política pública de segurança pública do Espírito Santo, hoje sucedida pelo Estado Presente, que é um ótimo programa também, uma política pública robusta, mas o inaugural dessa política foi o Propaz, que ficou na mente da população, e a gente conta essas histórias dentro do nosso livro. E a Polícia Interativa é exatamente esse ambiente de comunitarizar a segurança pública, trazendo esse problema tão vivido pela sociedade ao debate convergente e interativo dentro das próprias comunidades. É o Propaz, que é o Programa de Planejamento de Ações de Segurança Pública, né? O Propaz. E a Polícia Interativa, né, ficou conhecida assim, que é o Método Interativo de Segurança Cidadã, MISC, conhecido como Polícia Interativa, não é isso? O Espírito Santo é bicampeão brasileiro de polícia comunitária. O Coronel Jailson Miranda da Polícia Militar, hoje também na reserva, é um top case no Brasil
E esse bicampeonato alcançado foi a partir da aplicação do método interativo de segurança cidadã, que nós apelidamos de polícia interativa. Sim. Quando fala polícia interativa, porque ela estava mais presente, mais próximo das pessoas. É porque ela é uma via de mão dupla, ela vai e vem, ela fala e ouve. Uhum. Por isso a palavra interação, né? Que é uma novidade que o Espírito Santo trouxe ao Brasil. Sim. E que está no Plano Nacional de Direitos Humanos desde 1996. Nós já tivemos em vários lugares do Brasil e fora do Brasil falando dessa experiência. Sim. E hoje 70% do documento oficial sobre comunitarização de segurança pública do Ministério da Justiça brasileiro é copiado, né, é referenciado bibliograficamente pelos nossos estudos e de outros oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Interessante demais. Olha, Coronel, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, na volta, a gente continua a nossa conversa, falando hoje sobre o livro Crônicas do Coronel, o Filho do Cabo, né? Autoria do Coronel Júlio César Costa, nosso convidado de hoje aqui no nosso programa. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o coronel aposentado da Polícia Militar, Júlio César Costa, autor do livro Crônicas do Coronel, o Filho do Cabo, trazendo um pouco de seus relatos. São mais de 56 crônicas, né, escritas ao longo desse tempo, com uma vivência de 41 anos na Polícia Militar aqui do Espírito Santo. Coronel, eu queria começar falando agora na volta do break sobre o título. Né, a gente comentou, vou mostrar novamente aqui, né? Crônicas do Coronel, o Filho do Cabo. Seu pai é cabo da Polícia Militar. Meu pai é cabo da Polícia Militar, vai fazer 92 anos e mora em Alegre há 70 anos, onde serviu a Polícia Militar por 30 anos. Depois foi presidente da Câmara Municipal, é um homem muito dinâmico, a idade para ele não é um obstáculo. E Sim. Eu faço essa homenagem em cima, como eu disse, de uma fala do Coronel Vlamir Coelho da Silva, que me intitulou de O Filho do Cabo. Uhum. E hoje, como coronel da Polícia Militar, eu reverencio o testemunho do meu pai. Pois é, o senhor me disse até que ele fez um relato para o senhor, né? Quando ele te encontrou, falando que o senhor seria se fosse um pouco como seu pai, seria já um homem de sucesso, né? Foi o Coronel Vlamir quem me disse isso. Se você fizer 10% do que seu pai fez na Polícia Militar, você será um homem de sucesso. Eu acho que essa reverência hoje, nos dias que a gente vive, até como pastor agora, Sim. é muito necessária para reverenciar a autoridade paterna, familiar, e para manter esse núcleo básico da sociedade que é a família, passa sobretudo pelo respeito aos pais. Honrai a pai e mãe, diz a Bíblia, é um primeiro mandamento com promessa. Eu procuro fazer neste livro também, daquilo que me é caro, a minha fé, uma expressão de honra aos meus pais. O senhor está falando sobre família, e isso é muito importante, porque a vivência em família, né, a base de família e como de educação, né, com base de educação das pessoas, tem muito a ver com segurança pública, né? Quando a gente vê famílias desestruturadas, famílias em que não há uma base de respeito, talvez seja o seu primeiro ponto para você buscar aí um cenário de insegurança familiar, mas insegurança também na sociedade. A neurociência, né, prova que os controles inibidores, as funções executivas do cérebro, devem ser trabalhados na infância e na adolescência. Por isso a importância de uma família estruturada. Eu acredito na família bíblica, eu vivo uma família bíblica, onde o respeito, a autoridade e o diálogo sempre prevalecem no controle. Em vez de uso de força, nós fazemos o uso da nossa espiritualidade, o uso da nossa compreensão de que a criança aprende, ela vai ser um jovem, um homem adulto,
E há um provérbio que diz: ensina a criança enquanto pequeno for, e ao crescer ela não se desviará do caminho. Bacana demais. Coronel, outra questão também. Hoje, como que o senhor tem visto a questão da segurança? A gente passou por uma crise muito terrível em 2017 aqui no Espírito Santo. Com certeza, sem dúvida alguma, a maior crise de segurança pública da história do Espírito Santo. Como que o senhor analisa hoje a questão da segurança? A gente até citou isso no bloco anterior. Houve uma evolução, mas há muito a se fazer ainda. Fabiano, o que houve em 2017 foi a maior crise da Polícia Militar no Brasil. O crash de 2017 com a Polícia Militar do Espírito Santo, onde nós tivemos, infelizmente, um movimento paredista inconstitucional, prejudicial para a sociedade, inclusive, mas muito mais afetou a família policial militar, que vinha represada nos seus direitos e nos seus interesses legítimos. Eu vejo com muita sinceridade que o governador Casagrande está reconstruindo a Polícia Militar, trazendo a ela a dignidade que ela sempre teve e dando a ela condições melhores de se posicionar diante da sociedade. Mas, por outro lado, conceitualmente, a gente sabe que o sistema policial no Brasil ainda é do Brasil Império, é um modelo imperial e que precisa de se atualizar. E Maquiavel dizia que o povo conspira com quem o protege. Se a sociedade não estiver participando desse processo de modo interativo, qualquer modelo que vá ser ou seja aplicado, ele não pode dar certo por falta da essência que é a vida comunitária. Mas a Polícia Militar do Espírito Santo é um caso de ressurgimento, de ressurreição, é uma força que eu chamo de a mais leal e mais antiga do Estado do Espírito Santo e que socorre, protege e assiste a população. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao pastor Júlio César Costa, chama de pastor, mas também coronel da Polícia Militar do Espírito Santo, 41 anos como coronel da polícia, e o senhor também, porque o senhor também tem uma trajetória muito bonita à frente da Igreja Cristã Maranata, como pastor, não é isso, coronel? A Igreja Cristã Maranata, para mim, é um lugar onde eu me encontrei com Deus e tenho profunda comunhão com uma grande comunidade de fé. E eu quero até convidar você e a sua assessoria para conhecer, quando puderem, o Manaim de Domingos Martins, onde temos uma cidade tecnologizada, ensinando e entregando fé para aqueles que participam dos nossos encontros. Realmente é para mim uma honra poder dizer que frequento a Igreja Cristã Maranata há 36 anos. Muito bacana. Olha, eu quero agradecer o convite. O convite está aceito, já falei isso com o pastor, com o coronel. O convite está aceito, nós iremos lá, quero lá conhecer. Realmente, o que ele me contou, me relatou, me deixou muito assim, surpreso, porque eu não conhecia toda essa realidade tecnológica, e nós vamos preparar uma reportagem especial que a gente vai exibir em breve, daqui a algum tempo, sem dúvida alguma, visitando, conhecendo um pouco a realidade do Manaim. Coronel, obrigado mais uma vez, foi um prazer. Eu agradeço aqueles que nos assistem e nos colocamos sempre à disposição para dialogar, e as nossas crônicas elas vão falar muito desse diálogo no ambiente da ordem pública no Espírito Santo e no Brasil. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado ao senhor também. A gente fica por aqui com o nosso programa. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.